Bom dia, amigos. Estamos aqui para juntos, eu, o Michel, Bom dia. E você, estarmos participando desse momento de culto matinal dominical, em que estaremos compartilhando da palavra de Deus, compartilhando também as nossas vidas e juntos entrarmos na comunhão com o Senhor, nosso Deus. Isso é importante, estarmos buscando a comunhão com o Senhor, nosso Deus. E o domingo de manhã é um momento especial para estarmos participando, eu, você e cada um que participar, entrar ainda para participar conosco e os que participarão mais tarde. Deus nos abençoe e nos fortaleça na fé. Eu vou ler um texto hoje do Antigo Testamento que está em Deuteronômio, capítulo 8. E o título é Exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. O povo de Israel saiu do Egito, foi liberto da escravidão do Egito, passou pelo deserto durante 40 anos, receberam os mandamentos de Deus e depois desses 40 anos entraram na terra de Canaã. Então, aqui é uma exortação de Moisés, que Deuteronômio foi um livro escrito por Moisés, que é um dos 5 do Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, aqui vamos ler hoje esse texto e vamos meditar. Foi escrito para aquele povo no sentido literal, quando eles passaram lá pelo deserto, receberam os mandamentos. E para nós, é no sentido também espiritual, porque nós estamos também caminhando para Canaã, para a Jerusalém celeste. Então nós, nesse mundo, nós também passamos pelo deserto, por tudo no sentido espiritual das nossas vidas. Então, vou estar lendo Deuteronômio, capítulo 8. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, e nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e de cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro,
e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Então, esse texto de Deuteronômio 8, que eu li, é uma exortação para o povo de Israel, literalmente, e para nós, a igreja do Senhor, a ter em memória os benefícios do Senhor e cumprir os seus mandamentos e andar em conformidade com a sua palavra. E agora nós vamos cantar, eu e o Michel, um corinho aqui da nossa antiga pasta. A vitória é daquele que o contemplar, ao Cordeiro Cristo, ao leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar, ao seu lado no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir e for por onde ele andar, no seu monte santo um novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca sim destruirá o inimigo anticristo, que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. Vamos orar nesse momento. Vamos estar entregando a nossa vida, agradecendo pela semana que passamos, pela semana
que estamos iniciando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, pela semana que passou, pelas bênçãos que recebemos das tuas mãos, também pelas dificuldades, porque nós sabemos que todas as dificuldades também são para o nosso crescimento. Por isso, fortalece-nos na fé, para podermos vencer todas as dificuldades e estarmos firmes, em pé, na presença do Senhor, e que nada venha nos desviar do seu caminho, dos seus mandamentos e do seu tão grande amor por nós, que possamos a cada dia andar em comunhão com o Senhor e termos sempre um coração alegre, agradecido e disposto a te servir em cada situação da nossa vida. Pedimos também, perdoa, Senhor, os nossos pecados, livra-nos de toda ingerência do mal, para podermos sempre estar em tudo reconhecendo o Senhor, sendo alertados, como nós lemos esse texto, para nunca esquecermos dos teus mandamentos, dos teus benefícios que o Senhor nos proporcionou durante toda a nossa vida, ajudando-nos a suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se alguém neste momento está passando por alguma necessidade, por alguma tribulação, estenda, Senhor, a tua mão, e que essa pessoa possa também estender a sua mão e segurar na tua mão, e que o Senhor sare, cure, liberte, traga solução para o problema, por mais difícil que seja. Quando nós estendemos a mão para o Senhor, que já está com a mão estendida para nós, com certeza Ele nos dará vitória e nós seremos felizes em todo o nosso caminhar e em todo o nosso futuro. Por isso, ó Deus, guarda-nos, fortaleça-nos na fé. Pedimos agora a tua bênção sobre a palavra do Senhor, que vamos estudar nessa manhã de domingo. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento. Vem, Espírito Santo, fala através do teu filho Michel e fala em cada um dos nossos corações, porque o Senhor, o Espírito Santo, fala a cada um de nós individualmente. Fica conosco, Senhor, dá-nos a tua unção. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. A graça e a paz de Cristo sejam todos irmãos, irmãs. Mais esse domingo, iniciando uma nova semana, juntamente em comunhão com Deus, nessa interdependência com Deus, que a gente possa vivenciar e dar um testemunho vivo de um Cristo presente em cada um de nós, para sermos o referencial desse Deus aonde nós estivermos, uma luz, uma referência, uma orientação com a ajuda do Espírito Santo. Nós vamos continuar falando sobre a igreja. Já falamos uma parte correspondente daquilo que ele se refere ao anjo responsável e também aos membros da igreja como um todo. E hoje eu gostaria que abríssemos Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 1 até o 22, nós não vamos ler assim intercalados os versículos, apenas vou ler os primeiros versículos desse capítulo 3, que diz o seguinte: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome que vives, estás morto. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não
Vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Aqui ele continua falando para nós como igreja. Vimos já em que ele falou que sem amor, aquele amor ágape, desinteressado, também passaremos por perseguições. E ele fala, não temas, eu tenho a chave da morte e do inferno, venci. Vocês são mais que vencedores se permanecerem em comunhão comigo. E agora ele fala quais os cuidados que a igreja deve ter com relação a algumas doutrinas que não são as provenientes que a Cristo orientou. Fala doutrinas de Balaão, doutrinas do Nicolaítas e de Jezabel, que conhece as profundezas de Satanás, mas não conhece a profundeza do próprio Deus e do seu Filho Jesus Cristo, por falta de crescimento, de maturidade espiritual. Então, agora ele fala assim, algo que Jesus já vinha falando para os discípulos. Vigiai e orai para não entrar em tentação. Por que Jesus batia tanto nessa tecla do vigiar e orar para não entrar em tentação? Então ele começa falando, dando continuidade ao que ele está falando para a igreja, na unção do Espírito Santo, nessa orientação, ele diz assim, ao anjo da igreja, ao responsável da igreja, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. O que é 7 Espíritos de Deus? É a totalidade do Espírito Santo. É aquele que tem o Espírito Santo como um todo. E que nos deu para que fizéssemos essa obra da redenção acontecer num processo de santificação e de comunhão com Ele para expressá-lo com a nossa vida. Sermos um Cristo a expressá-lo no nosso dia a dia. E ele fala, eu sou aquele que tem as 7 estrelas. Ele está se referindo aqui que ele tem a totalidade dos responsáveis. Como ele é também o Senhor da igreja como um todo, o cabeça da igreja, como nós já vimos. E aí ele fala, conheço as tuas obras. Eu vou destacar mais uma vez. Eu não falo, eu conheço a tua fé. Uma fé que não é acrescentada para alcançar o amor ágape, para ser uma fé também praticada, é uma fé que acaba sendo uma fé que o Tiago mesmo que diz que é uma fé morta. E aí ele fala a palavra-chave, ser vigilante. É isso que Jesus vinha falando sempre para a sua igreja. Vigiai e orai para não entrar em tentação. A falta de vigilância enfraquece a fé e gera na pessoa aquilo que se chama crença religiosa. E passa muitas vezes a partir daí ou a se culpar, ou culpar alguém, ou até mesmo culpar o mal, ou Satanás, dependendo de como ela começa a pensar nas informações que ela recebe dentro de um sistema religioso. A pessoa, estando em Jesus Cristo, eu já disse isso, ela está no caminho. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ele está no caminho, nós sabemos que a verdade revelada é a palavra de Deus, que é Cristo. Se a gente está em Cristo, na palavra de Deus, a direção tem que ser santa e em santificação de vida. Nós não podemos ficar vivendo o contexto salvífico e vivendo para manter a salvação. Nossa salvação já foi dada. Nós temos que continuar agora crescendo a partir do que nós já recebemos, a fé salvífica, salvadora, para termos a santificação e crescermos na comunhão com Deus, com o nosso próximo, para expressar Deus nessa comunhão, como um todo, pleno. E ele diz, então tem uma direção santa, e essa direção santa ela pode ficar comprometida por distração. Por quê? Porque falta atenção. Atenção o quê? A palavra de Deus, o que ele está falando para a igreja. E o que o Espírito Santo está prometendo para a igreja ao vencedor. Se permanecer como Jesus está pedindo. Então, essa falta de vigilância, por isso que ele fala, ser vigilante, é o que pode fazer com que o sentido da sua vida, da minha vida, da nossa vida como igreja, ela perca o propósito eterno. Então, o sentido. Então, nós estamos no caminho, a direção é santa, mas a gente acha que ela é certa, mas ela não é, ela é santa. E faltando a santificação nesse processo, nós não conhecemos plenamente Jesus Cristo, e aí o que faz? A gente desvia desse caminho em Cristo, embora estando no caminho a gente desvia,
e não arrepende, retornando a esse caminho, e a gente tem nesse desvio o contexto de perder o sentido da vida e do propósito da vida, correspondente não a essa vida nesse mundo, mas da vida eterna. Para viver aqui agora plenamente e depois eternamente. Então, o que fortalece uma vida de fé é a atenção no que Jesus está ensinando à sua igreja e que o Espírito Santo está prometendo à sua igreja. Então nós nos alimentamos, como a gente alimenta o físico com alimento físico, nós alimentamos, como Jesus disse, a nosso homem interior com a palavra. A alma e o espírito, ela é alimentada com a palavra de Deus. Foi o que Jesus falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A ingestão da comida, quer seja dada quando você ainda é uma criança, alguém te oferece ela, e também depois que você cresce e você come uma comida mais sólida, não um leitinho espiritual, como o Paulo fala, mas você já começa a comer algo mais substancioso. Então ele diz o seguinte, nesse contexto desse crescimento, não ficando comendo papinha a vida eterna, dependente, veja a palavra, dependente, mas agora interdependente com Deus, e você vai agora se alimentar com algo mais forte, em ambas as condições, quer seja infantil, quer seja depois que você se torna maduro, que você faz as escolhas do que você vai comer, você tem que tomar cuidado daquilo que disse para você não comer, que não deve ser ingerido, porque pode gerar esse contexto de morte, ao que ele está falando aqui. Ele diz assim, conheço as tuas obras, que tens nome que vives, mas está morto. Ele está falando ao anjo da igreja, ao anjo responsável, mas também falando para toda a igreja. Então ele está mostrando que esse alimento que nós ingerimos, ele não pode ser um alimento enlatado, ele não pode ser algo assim que já vem montado, comprado, isso daí é intoxicante. Mas o que é mais interessante, você ao comer, você selecionando a comida e não comendo o que pode te matar, é interessante que você nunca vai entender, quer seja o bebê, quer seja o adulto, como que a absorção disso que você comeu vai acontecer na sua vida. Só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. Então a gente come, se alimenta da palavra de Deus, mas como isso vai acontecer, a transformação para dar vida, crescimento, maturidade, completude espiritual, só o Espírito Santo pode fazer. Nós não conseguimos fazer isso decorando versículos bíblicos e nem repetindo o sentido de dogmas ou pensamentos sofismáticos. Não, o Espírito Santo fará essa obra. Então, nós temos que fazer o seguinte, assim, não entristeça, diz o Espírito Santo. Depois a palavra de Deus diz, não rejeita o Espírito Santo. E ainda fala, não apague, o Espírito Santo está em você, ouça-o. Jesus glorificado diz, conheço e vejo as tuas obras, ó anjo responsável. Ele deixa bem claro aqui no versículo 1, conheço as tuas obras, que tens nome de que vive, mas está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Falando para o responsável, tem muitos irmãos aí, junto com você, que você é responsável. Cuidado para não ser um testemunho ruim para esses irmãos. Consolida esses irmãos que estão para morrer, porque eles vão transformar essa fé numa crença que não vai dar o contexto de dar um sentido para a sua vida. Tem sentido a religião, mas não dá sentido à vida. É isso que ele está falando, não dá essa vida plena agora e eterna depois. Ele diz, porque não tem achado íntegras, falando ao responsável, as tuas obras na presença do meu Deus. Olha que coisa incrível, o Jesus glorificado falando do meu Deus, do Pai. Porque eles não entenderam esse processo. A fé inicial, por não ser acrescentada, ela vai virando uma crença, um sofisma religioso, como nós já falamos. E aí ele fala, lembra-te. Veja, não fala traga a memória. Hoje nós lemos,
trazer à memória. O que é trazer à memória? São lembranças que são negativas, mas que trazendo à memória, ela torna um sentido positivo em Deus. É isso que ele está falando. Lembra-te, ele está dizendo, está vendo? Tem algo ali que eu não gosto. O que eu não gosto? Essas obras que você está fazendo são obras mortas, não são obras vivas. São obras mortas, porque elas não estão fundamentadas na fé. São apenas obras que você está fazendo com um fundamento de um interesse embutido e fora de um propósito que não leva ao verdadeiro sentido da própria vida. Veja como é interessante. Alguém chega no final da sua vida religiosa e diz assim, eu não vi sentido para a minha vida vivendo desse jeito. E às vezes acaba virando uma crença e não mais essa fundamentação de fé que nós temos em Cristo Jesus. Lembra-te, pois, diz, de como tens recebido. Lembra como você recebe essa palavra. Ele está falando mais. E ouvida essa palavra. E aí ele fala, guarda essa palavra, guarda, medita nela. É isso que a palavra de Deus diz. Porque o Espírito Santo vai fazer esse processo de absorção e transformação. Não queira fazer isso na força do teu braço. Tem gente que faz muitas obras na força do braço, porque se sente quase que em condição de fazer por obrigação. Eu sou um crente, eu preciso fazer isso, que se eu não fizer, aí já vem o contexto da troca. E é isso que ele está falando, para não fazer. Nós temos que ter a fé acrescentada e também praticada, nos dá uma condição de equidade. A gente faz agora por amor, sabendo quem a gente é, um filho de Deus para expressar isso através da nossa vida. E ele fala, achado as obras não íntegras, na presença do meu Deus, de Deus Pai. Lembra-te, pois, de como tens recebido, ouvido, guarda-o, e arrepende-te, isto é, transforma a sua maneira de pensar. Você está indo por um caminho no desvio que perde o verdadeiro sentido da vida, e você acaba se perdendo, e achando que está na direção certa, e você está num sentido contrário à própria vontade de Deus, porque na realidade você se torna um devoto de Jesus e na realidade você esquece de expressar o Cristo que ele mandou a gente expressar. É Cristo em nós a esperança da glória. E isso não nos dá a condição de continuarmos como cristão. A gente acaba sendo apenas um cristão religioso. Por isso que fala, tem nomes que vivem, mas está morto. Seja vigilante. Lembra como tem recebido, ouvido, guarda e arrepende. Metanoia, transforma a sua maneira de pensar. Não é mudar a maneira de pensar, é transformar de uma maneira plena, é nascer de novo. Então uma igreja morta, sem vida, que não vigia, sem comunhão com o Espírito Santo, apaga o Espírito Santo, rejeita o Espírito Santo e faz com que o Espírito Santo não seja ouvido para conduzir isso que está sendo falado aqui. Ele fala, embora essas obras sejam realizadas, ele falou que essas obras não têm uma fundamentação viva na fé, porque não transforma nem a pessoa, porque ela não cresce, e nem transforma as pessoas com que ela se relaciona ou tem a comunhão. Por quê? Porque ela não se torna plena, perfeita. Jesus afirma que há um grupo de pessoas aqui, ele fala. E ele fala assim, há um restante que está aí para morrer. E ele fala para o anjo, consolida-as. O que é consolidar? É dar solidez a elas. Dar algo para elas não ficarem com uma fé vazia. Uma fé que a gente pode chamar assim, hipócrita. Uma fé sem acrescentar um verdadeiro sentido da vida para essa pessoa. Conhecer esse Cristo e expressar esse Cristo através dessa pessoa. Mas usar Jesus como o Cristo para resolver o problema dela e não ela para resolver os problemas. Por isso que ele fala isso de uma maneira assim muito interessante e até algumas passagens de acontecimento nos reporta para isso. Então ele fala, consolida, dê solidez, dê completude, dê peso, dá estrutura para crescer, pois o resto dessas pessoas que estavam para morrer são pessoas, ele fala, dignas. E por que elas são? Porque não contaminaram as suas vestiduras. São pessoas assim, com atitudes boas, puras, e andarão de branco, ele fala, pureza, santidade, com justiça, atos de justiça expressados,
expressando o Cristo em suas vidas, consolida elas. Aí ele diz assim: se não vigiares, virei como ladrão contra ti, dizendo para o anjo responsável que está cuidando daquelas ovelhinhas na igreja. E a hora em que não conheces, e o dia que você menos espera. Aí você pergunta, o que ele está falando aqui? Ele já se referiu várias vezes a isso. Ele fala assim, nós a qualquer momento podemos morrer. E quando nós morremos, acabou o nosso tempo. E nós vamos voltar agora para o papai para prestar conta. Para Jesus para prestar conta do que nós fizemos com esse corpo. Então, lembra de um contexto eterno. E não só aqui e agora. Consolida-as. Consolida você e consolida elas também. Para que elas guardem. Lembra do que ouviu. Medita naquilo, deixa o Espírito Santo trabalhar, cresça, não fica com aquilo construído, estou salvo, estou salvo, estou salvo, e aí fica viajando. Quem se salva, disse Jesus, para guardar o seu psique, a sua alma, acaba se perdendo, porque não ama nem Jesus nem o Evangelho. Mas ele diz, e ao vencedor, e ao que ouve, vigia, guarda, e vive em comunhão com esse Jesus glorificado, ouvindo ele, ouvindo o que o Espírito Santo diz com as promessas para toda a igreja, ele fala, será vestido de vestiduras brancas. Isso expressa lá em Apocalipse 19. O que são vestiduras brancas? São atos de justiça dos santos. Não é um ato de fé, não, é um ato de justiça. Não é só de salvação. A salvação é dada no início para que você cresça em santificação e comunhão. Então a salvação é dada para todos, todos recebem. Jesus morreu por todos, mas muitos, não sabendo disso, são já abençoados com essa morte, mas não querem. E a gente, como um filho de Deus que já conheceu o Cristo e o Pai, então a gente quer orientá-los para eles entenderem. Então nós temos que levar o Cristo para as pessoas, e não trazer essas pessoas para uma igreja. Como se trouxesse para Jesus resolver o problema dela. Não, nós temos que ir lá para falar, levar essas boas novas. Por isso que ele fala aqui, será vestido de vestiduras brancas por causa do ato de justiça dos santos, que praticaram na sua vida esse amor desinteressado, amor ágape, para que esse amor desinteressado pudesse constranger as pessoas a quererem imitar a gente, para imitar também Cristo. Aí ele diz mais, não vou apagar o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, eu vou confessar o seu nome. Aonde? Ele falou, diante do meu Pai e diante dos seus anjos. E aí ele faz o término, que é aquela inversão que eu falei que ocorre a partir do quarta promessa. Ele fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Por isso, não apague o Espírito Santo, senão vira uma crença religiosa. Então, a fé que salva, queridos, deixa o Espírito Santo trabalhar e dá sentido à sua vida, à minha vida, à vida do cristão, a que é acrescentada de virtudes, até o amor, para a gente ter um conhecimento claro e pleno de quem é Cristo e como esse Cristo pode existir em cada um de nós. Está aonde isso? 2 Pedro, capítulo 1, dos versículos 5 ao 11, para que a gente entre no reino de Jesus Cristo e pratica essa fé com obras em amor, porque ele falou, eu vejo a tua obra. Então, eu vou repetir isso aqui, a fé salvífica, ela é vivenciada por um justo que Jesus já salvou e deu o contexto da justiça, uma redenção, regenerou ele para ele expressar esse Cristo através da sua vida. Então a fé salvífica é o ponto de partida a ser testemunhada com a vida que você tem. E não é para você viver a sua vida tentando alcançar e manter a salvação. Não, ela já foi dada. Vou repetir isso aqui. A fé salvífica, a salvação que você recebe ao ouvir falar as boas novas que Jesus trouxe, é o ponto de partida. Não é para você chegar nele, não, é o ponto de partida, já está completo. Você já está justificado, está santificado, já está redimido, você já está regenerado, já recebeu todas as bênçãos de Deus. É o ponto de partida para você continuar crescendo em santificação e comunhão.
Mas quando a pessoa fica pensando só em se salvar, ela gasta a vida toda procurando se salvar. E perguntando, salva ou não salva? Pera ou não pera? Então ela nunca vai estar plena, completa, sólida, como ele falou, solidifica os que estão para morrer, para não entrar e viver uma vida sem a fé, entrando por um processo de crença. E não é o objetivo, a salvação não é o objetivo a ser garantido e alcançado na vida, no futuro. Pois a salvação é dada e é gratuita para todos. Você não faz nada para receber. E tudo que você faz é porque você está salvo. Mas tem gente que faz para ser salvo. Não, você vai fazer porque você já está salvo. Você é uma pessoa que nasceu de novo, é um filho de Deus, por isso você faz. Você não faz por obrigação, você faz por equidade, por amor, desinteressado, porque você viu com gratidão tudo o que você já recebeu. Pois quem quer salvar a sua vida, a sua psique, a sua alma, perdê-la-á, disse Jesus. Mas quem perder a sua vida, a psique, esse eu grande que acaba criando em nós, por amor de Jesus Cristo e do Evangelho, das boas novas que ele trouxe, ganhará a vida que ele fala Zoe. Zoe é uma vida plena agora e eterna depois. Razão de Jesus pedir numa forma imperativa duas coisas. Guarda isso. Ele fala, sede santo. Ele não fala procure ser, é sede. É imperativo, sede santo. Não é sede certo, é sede santo. E a segunda coisa é sede perfeito como perfeito é o Pai. São dois imperativos. Aí a pessoa, perfeito é só Deus. Não, ele falou sede perfeito. E o perfeito nós já explicamos. Perfeito é essa completude, essa solidez de uma pessoa que fica parecido com Jesus Cristo. Essa é a razão de Jesus Cristo continuar falando agora em Apocalipse 3,7 para a sua igreja. Ele diz assim, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, essas coisas diz o santo. Veja agora olha como ele se revela. O santo, esse separado, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Veja, não fala conheço a tua fé, querido. É conheço as tuas obras. E as obras nos acompanham quando nós morremos. Mas não é obra para a gente ser salvo, não, porque a gente foi salvo, a gente faz a obra com amor, sem interesse algum. Enquanto a gente está fazendo alguma coisa com troca, barganha, isso é coisa do mal. Não é coisa do que Deus faz. É um trabalho fútil, vazio. Presta atenção que ele fala aqui. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Meu Deus, que coisa fantástica. Veja, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, mas a igreja entra nesse inferno que as pessoas estão para buscá-las e convidá-las para sair desse inferno de vida que elas estão vivendo, cegas, em trevas, num reino, num império de trevas sem luz, chamando as pessoas, o Santo Espírito e a igreja convida as pessoas para saírem, e a igreja tem acesso a essa porta do inferno, porque ela não consegue ficar fechada. É um verdadeiro justo entrando nesse inferno, nesse mundo, para tirar as pessoas de onde elas se encontram. Elas estão vivendo um inferno na vida. Você entra lá e convida elas para sair de lá, vir para o reino de Jesus Cristo. É esse convite que a gente faz. Uns vão ouvir, outros não vão ouvir. E eu não estou preocupado, os que querem ou não querem ouvir. Eu estou preocupado em que eu tenho que falar. E falando, você fala com amor e convida as pessoas. Eu não quero ir, respeito, eles continuam. Eu continuo me relacionando com essas pessoas, mas não tem como comungar com essas pessoas. Porque elas não querem ser justas, elas querem ser apenas crentes. E crente todo mundo é. Santo é com aceitação de Cristo, transformação, o nascer de novo dá uma condição santa. O Espírito Santo vem para dar essa condição de santificação. Então, sem Cristo, sem o Espírito Santo e sem a cruz que nós temos aqui, não vai ter uma comunhão nunca. Esse é o problema. Então, diz aqui algo que é muito importante. Esse engano que as pessoas têm, a igreja convida, vinde, bebei de graça, salvação é de graça, da água da vida. Quem quiser vir e beber
A igreja e o Espírito Santo convidam, vem, beba de graça. Quem quiser venha e beba. E sendo agraciado, agracie outros. É isso que ela está fazendo. E para sair de onde? Do mundo de trevas, de engano, de injustiça, de corrupção, para vir para o reino de luz e ser um embaixador desse reino. É isso que a gente está falando, que é o processo da santificação e da comunhão. Jesus glorificado conhece as obras desse anjo responsável que evangeliza e convida as pessoas para vir para o reino de Deus. Então essa evangelização não é uma evangelização para ir para uma denominação, não, é para vir, arrepender para com Deus e voltar a esse amor, compreendendo isso plenamente. E não viver uma vida com medo num contexto religioso. Afirma que o anjo responsável, que tem a capacidade para evangelizar, ele tem, diz, pouca força. E o que é interessante, quando você tem pouca força, então você tem autoridade para falar dessas coisas de Deus. Por isso que Paulo falou, quando eu sou forte no meu braço, eu sou fraco. Mas quando eu sou fraco, nessa interdependência com Deus, ele me faz o quê? Me dá uma autoridade para falar com autoridade, fazendo com que essa palavra que Jesus nos deu possa expressar. E eu não faço uma evangelização com uma certa ansiedade para a pessoa se transformar. Não, eu vou falar da palavra de Deus e quem vai fazer essa transformação é o Espírito Santo nas pessoas. Mas às vezes a gente gasta muito tempo e ansiedade para que haja transformação dos nossos queridos e de outros. Totalmente equivocado. Você não transforma ninguém. Mas você dá a condição para as pessoas terem essa transformação. Então aquele que guarda a palavra, não nega o nome de Cristo, entende o sentido que Cristo veio para que a gente seja um cristão e não veio trazer uma denominação religiosa, um ismo a mais, como eu já falei. Então Jesus glorificado diz que fará com que alguns desses religiosos, que ele chama aqui de sinagoga de Satanás, vão vir a esse anjo que evangeliza dessa maneira, não preocupado em evangelizar a salvação para se salvar e salvar o outro. Não. É porque você está salvo, você está dando a salvação para o outro, e entender que ele tem que crescer em santificação e comunhão. Mas as pessoas evangelizam no sentido, agora ele aceitou Jesus, está salvo. Não, ele começou o processo. Está salvo sim, porque Jesus veio trazer a salvação. Ele é o Senhor e o Salvador, ele veio trazer a salvação. Mas a pessoa vive o resto da vida na religião com medo de perder o que? A salvação. E não cresce nem em santificação e muito menos na comunhão. E veja, no final Jesus vai encontrar, e esse pessoal vai dizer, nós não falamos no teu nome, não profetizamos no teu nome, não fizemos maravilhas, não expulsamos demônio em teu nome. Ele falou, afastai-vos de mim, não vos conheço, os que praticam a iniquidade. Então o que é iniquidade? Você fala, mas isso não é iniquidade, parece que o Senhor mandou a gente fazer isso. Ele falou, não, ele não mandou fazer isso. Ele mandou viver o amor, a ágape, desinteressado, e não fazer um evangelismo da maneira como as pessoas pensam. Não. Ele mandou fazer com a nossa vida uma expressão evangelística. É isso que ele está falando, uma porta aberta. E essa porta aberta é para entrar nos lugares onde o mal predomina, para chamar e convidar as pessoas que não estão ali com uma vida que foi cansada e sobrecarregada. Vinde para Jesus. Leva Jesus para elas, entendendo, vendo, olham para você e falam, eu quero realmente imitar. E sai de lá. Esses buscam manter a sua salvação, veja, evangelizando para ser salvo e manter salvo. Não é isso que ele falou para fazer. Esses buscam manter a sua salvação e se tornam semelhantes aos discípulos. Guarda isso que eu vou falar. Vou pegar uma passagem. Jesus estava num barquinho e os discípulos com ele. Jesus estava dormindo. Veja, nós falamos de morte espiritual, vira uma crença, lembra? Aí o vigilante, não cuidando, ele falou, toma cuidado, vem a qualquer hora. Então, consolida os que estão para morrer. E agora ele está falando da vigilância, num contexto agora de evangelizar. Agora vai e evangeliza. As pessoas que estavam no barco com Jesus eram discípulos de Jesus, vendo as maravilhas dele. Jesus dormindo no barco, veio uma tempestade. O mar começou a ficar polado, o vento forte. Os discípulos com medo vão ao quarto de Jesus. É que nem assim, quando a vida da gente está indo tudo bem, a gente vai na igreja, cultua, canta, ora, evangeliza, fala de Jesus, aí a coisa aperta. Aí a coisa quando aperta,
o mar vira, o vento vira contrário, o que a gente faz? Jesus está dormindo lá dentro do nosso coração. Está lá Jesus. O Cristo está lá. A gente vai acordar ele. Acorda aí. Resolve isso. Sabe o que Jesus fez com aqueles discípulos? Eu falei, menino de pouca fé, onde está a fé de vocês? Por que vocês não falaram para o vento? Fica quieto. Por que vocês não falaram para a onda? Abaixa. Por que, meninos de pequena fé? Cadê a fé de vocês? Quanto tempo vou ter que ficar com vocês? Onde está a fé de vocês? Virou crença. E Jesus está dormindo no barco, como Jesus está dormindo dentro de cada um de nós. E esse Cristo não está vivo. Então nós que temos que resolver o problema. Quando enfrentar a situação, não é chamar Jesus para resolver. Eu estou com um problema, está aqui para o senhor, resolve. Esse filho não está dando certo, está aí. Vê se melhora esse menino. Essa mulher não está boa do jeito que eu quero, dá um jeito nela. Esse marido não está como que eu quero, aí dá um jeito nele. Não é isso, queridos. Levar para Jesus, isso é escandalizar o que ele fez por você. É dizer que não fez nada. E a tua vida está sem vida e nem sentido na vida. Quando vê o problema é com você. Aí você pega e fala, é comigo. Interdependente com Deus, fala, é com nós agora. Nós vamos resolver isso aqui, é comigo. Não vou passar bola para ninguém, não. É eu e o Senhor e vamos em frente. É o Espírito Santo. É você que tem que resolver. Fala para a onda, fala para o barco. E aí? Não é acordar Jesus. A gente vai fazer uns cultos para acordar Jesus, umas orações para acordar Jesus, uns cantos para acordar Jesus, para ver se depois que a gente dá uma acordada, chamar ele, sabe o que ele vai fazer? Ele vai levantar, ficar de pé no barco e falar, meninos, vocês não cresceram não? Quanto tempo eu vou ficar com vocês aí? Acordando Jesus. Meu Deus do céu, 2000 anos a igreja ainda tem gente acordando Jesus, porque só pensa em se salvar. Você já está salvo, meu querido. Esquece. Cresça em santificação, cresça em comunhão e seja alguém agora que com ele, com o Espírito Santo e Cristo em você, expressa essa vida para que eles possam ver o Cristo através de você. Jesus os repreende pela falta do quê? De fé. Por que vocês não acalmaram? Por que vocês não falaram? Vem me acordar aqui de novo. Os que procuram se salvar, queridos, e até mesmo evangelizando alguém, não entenderam que a salvação já foi dada. É para se crescer em santificação e comunhão com Deus Pai e com Jesus e com o próximo, com amor ágape, praticando o bem com amor desinteressado. Esses que pensam em se salvar virão, disse Jesus, e vão se prostrar aos teus pés, anjo dessa igreja, que vai nessas portas abertas para convidar as pessoas, não no sentido de salvá-las, mas dizer para elas, olha, Jesus já morreu também por você. O amor de Deus é incomensurável por todos, não é só por você e nem por mim. Ele não é exclusivo de Israel, nem exclusivo da igreja. Jesus Cristo, ele quer também sentar para comer e ceiar com você. Então, deixa agora o hoje, quando ouvir a sua voz, deixa ele entrar para ceiar com você e você ter comunhão com ele. Veja que ele fala o seguinte, Jesus foi para a cruz, por amor a todos nós, a humanidade toda, fez a salvação por todos nós. E ele fala, você também tem que ir para a cruz para revelar esse caminho, essa verdade e essa vida que já foi expressa para você, fazendo uma imitação dele, negando-se a si mesmo. Agora você toma a sua cruz, Jesus tomou a cruz e revelou Cristo nela. Agora você toma a tua cruz que você tem que enfrentar e revela o Cristo através dela. Para que as pessoas possam ver alguém que está expirando para inspirar outros a querer ter e ser um cristão, para expressar o amor de Deus sem interesse algum. Jesus se revelou como Cristo na cruz, e o homem que nasceu de novo só pode revelar o Cristo quando ele tiver que enfrentar na cruz. Na cruz é que vai aparecer se o Cristo está em você ou não. Se não está, você vai acordar Jesus, como eu já disse. Então, glorificado diz ao anjo responsável,
que será guardado da provação que há de vir ao mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, você, anjo responsável, se sou uma pessoa que estou orientando as pessoas como um anjo responsável, e você como uma igreja que tem dons também espirituais, é um anjo responsável. Você será guardado disso. Por quê? Jesus vem sem demora. As pessoas acham que Jesus sem demora, ele está pensando na anastasis, a vinda de Jesus, a ressurreição do corpo físico. Não, Jesus vem a toda hora porque você pode morrer a qualquer momento. E a hora que morrer, Hebreus 9:27 diz, ao homem é dado morrer fisicamente uma só vez. E depois disso, o juízo. Por isso, nós vamos ter que prestar conta, querido, e todos vão passar pelo tribunal de Cristo. Ah, mas eu aceitei Jesus. Sim, você aceitou, você cresceu em santificação. Você cresceu em comunhão, senão você vai ouvir de Jesus lá no final, naquele dia, quando ocorrer a ressurreição de todos, na vinda de Jesus, vai chegar a atender e falar, Senhor, ele falou, não vos conheço. Vocês praticaram iniquidade, sofisma religioso, eu não pedi isso. Eu pedi para vocês amarem a todos e revelarem que todos são filhos de Deus, são irmãos, não é pela denominação, e se aceitou ou não. Deus não é exclusivo de Israel, embora Israel seja o povo, presta atenção, o povo escolhido de Deus, sendo escolhido, ele não é exclusivo de Deus. E a igreja, sendo um povo exclusivo de Deus, também não pode pensar de uma maneira exclusiva, que Deus é só meu. Não, ele é de todos, ele ama todos e não faz exceção de pessoas. Então ele quer que você agora possa expressá-lo para que eles possam ver um filho de Deus revelando, é o que ele fala, até que os filhos de Deus se manifestem, para que o mundo seja transformado. 2000 anos e pouca coisa tem acontecido, está acontecendo. Então ele fala, você anjo responsável, você vai ser guardado. Porque quando você morrer, você vai estar com Cristo. Vai ser arrebatado na primeira ressurreição. E ele fala, conserva o que tens, fé verdadeira, para que ninguém tome essa tua fé, para que ela não vire uma crença religiosa. E aí ele fala assim, porque você já entendeu o sentido da ressurreição. Tem duas palavras que já aconteceu conosco no nosso espírito do nosso homem interior que estava morto. Nosso espírito e a nossa alma, eles tiveram egeiro e anistemi. Eles ressuscitaram. E o que é isso? Ele falou assim, eles acordaram, levantaram esse homem interior, e aí ele começou a ter uma nova vida. Mas a carne ainda não morreu. Quando a carne morrer e ressuscitar na vinda de Jesus, é a anastasis. Então essa promessa que ele faz agora é do Jesus glorificado, para que aquele alma e espírito que quando morre vai para Jesus, está com Jesus, depois virá com ele para que o corpo integrado possa, essa pessoa integralizada, corpo, alma e espírito, passar a expressar para ser julgado por aquilo que ele fez com esse corpo. Então ele termina dizendo, ao vencedor falei coluna no santuário de meu Deus. Coluna não é esteio, queridos. Coluna é aquilo que você põe para pôr um vaso em cima, para pôr alguma coisa bonita, é para enfeitar. Coluna se enfeita, é enfeite, para pôr enfeite em cima. É beleza, não é pilar de sustentação. Então a sua beleza, a glória que ele dá para você em Cristo Jesus, não são do Espírito que já coloca para você estar lá, jamais sairá da Nova Jerusalém Celestial. E aí fala, gravarei também sobre ele, esse que venceu, o nome do meu Deus, que é Pai. O nome da cidade do meu Deus, disse Jesus, que é Nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, que é o Pai meu e seu. E ele fala, o meu novo nome. Qual o novo nome de Jesus? Agora, ele veio como o Cristo, como aquele que morreria. Agora ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Apocalipse 19. Esse é o novo nome que vem escrito na coxa, numa roupa suja de sangue, banhada com sangue, porque ele vai pisar o lagar da cólera, da ira de Deus.
porque a igreja não está fazendo a função que ela tem que fazer. E aí ele termina, quem tem ouvidos para ouvir o Espírito Santo, que ele diz à igreja, então ouça. Capítulo 3, 14, ele continua falando para a igreja, e agora ele fala para uma igreja de Laodiceia. E aí ele diz assim, Jesus se revela ao anjo responsável como o Amém. Veja lá, versículo 14. Essas coisas diz o Amém. O que é o Amém? É o autor e consumador da fé. Quem? Jesus Cristo, o Cristo de Deus. Quem é esse Amém? É as promessas que Deus deu, que estão todas nele. É o sim e o amém em Cristo. E aí ele continua falando. Ele fala, a testemunha fiel e verdadeira. Quem é a testemunha fiel e verdadeira? Jesus, homem. Testemunha fiel e verdadeira, visível, palpável, o homem Jesus. E ele fala, o princípio da criação de Deus. Quem é o princípio da criação de Deus? O verbo de Deus, Cristo. É Jesus, o Cristo de Deus. É o verbo, a palavra de Deus. Conheço as tuas obras. Está vendo, queridos? Em nenhum momento ele falou, conheço a tua fé. Não conheço as tuas obras, porque obras que não têm fé é obra morta. Porque toda fé tem obra, mas não para a salvação. É porque já teve a salvação. Vou repetir isso até entrar, bater até achar estaca lá no fundo e parar, não afundar mais. Para de falar em salvação. Viva a santificação e a comunhão, queridos, que a salvação foi dada para todo mundo. Chama de irmão todo mundo, não só que aceitou a tua denominação. Aceitei Jesus, então é meu irmão. Ah, não aceitei Jesus, não é meu irmão. É meu irmão. É que ele não conheceu ainda a revelação. Dê essa revelação para ele, da salvação em Cristo que ele veio trazer, não só para Israel, mas para toda a humanidade. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. O que ele está falando? O que é ser frio? É não ter o espírito. A pessoa quando morre fica fria, gelada, branca, sem cor. Tá vendo? Sem cor, não tem coração, não tem bomba, não tem sangue, não tem vida. Fica sem cor, amarelado, verde amarelado, cor de morte. É frio, gelado. E quente é quando tem o Espírito Santo. Mas ele fala, você anjo, não é nem quente e nem frio. Ué, se não é quente, não tem o Espírito Santo, não é frio, não tem o Espírito Santo, e é também não quente, não tem o Espírito Santo agindo, você entristece, apaga, como eu já falei, o que acontece? Ele fala assim porque as morno, o que é uma pessoa morna, querido? O morno não é nem frio, morto, e nem quente com o Espírito Santo, tem o Espírito Santo, o morno tem o Espírito Santo. Jesus falou, eu vou vomitar da minha boca você. Porque você tem o Espírito Santo, já te dei o Espírito Santo. Você já aceitou. Você disse que eu sou Senhor e Salvador, já foi batizado, entrou para ser igreja. É a igreja, eu estou falando com a igreja, eu não estou falando com o mundo. Eu estou falando com você, igreja de Deus. Você é a igreja, eu sou a igreja, nós somos a igreja. Presta atenção, querido, ele está falando conosco, ele não está falando com o mundo, não. Com o mundo, ele dá papinha. Para nós, ele está dando um alimento sólido, para a gente ver se acorda. Está dormindo. Egeiro, acorda. Anisteme, levanta espiritualmente dessa morte que você está. Pedro, levanta-te, mata e come com o Cornélio, comunga com ele. Ah, nunca comi nada impuro. Está vendo? É assim que a religião fica vivendo. Não considere impuro que Deus abençoou. O homem é uma bênção de Deus. Ele está perdido. A mente dele está ofuscada, cheia de sofisma. Vai lá e dá a bênção para ele. Deixa o Espírito Santo fazer a obra. Não queira salvar a pessoa, que você não vai salvar. Se você não salva nem a você mesmo, senão é o Espírito Santo que faz isso. Assim porque as morno, e nem é quente, isto é, tem a plenitude do Espírito, e nem frio, que está sem o Espírito, aí não conheceu ainda essa graça, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, olha o que a pessoa fala, estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. E nem sabes, diz Jesus, que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. O que ele diz? Estou rico e abastado. Muitos cristãos entram para ser igreja e diz, estou rico. Apenas está, mas não é rico. Está rico. O estado dele
ele acha que sendo salvo ele está rico. Não, ser salvo é para todos. A partir daí é que começa o processo, queridos. Não fique mantendo e tentando manter esse contexto da salvação, vivendo a religiosidade. Isso é coisa do mal. Presta atenção, a salvação é o princípio para você crescer, para ficar parecido com Cristo, solidez. E expressar esse Cristo através da sua vida em comunhão. Perfeição, sede santo e sede perfeito. E ele diz, estou pronto a vomitar-te da minha boca, porque diz, estou rico e abastado, não preciso de nada. Mas ele falou assim, mas não é rico. Você está apenas rico, é um estado. Jesus disse que ele é o quê? Você é pobre. Sabe qual é a tua condição? É de pobreza. Por ser autossuficiente, arrogante, presunçoso, vaidoso. No que você fala? Quanto ao que você acha que é salvação. Irmão, presta atenção. O Espírito Santo está falando com a igreja. É conosco que ele está falando. Não está falando com o mundo, não. Está falando conosco que temos que ir para o mundo. Mas não com esse evangelismo que nós estamos fazendo. E ainda ele diz mais, não preciso de coisa alguma. Por se achar o quê? Salvo. Salvo o suficiente porque já foi batizado, porque frequenta uma igreja, faz um culto, faz oração, tem Bíblia, dá o dízimo. Isso daí, queridos, presta bem atenção. Isso daí não tem nada a ver com santificação e crescimento. É parte do processo. Você precisa muito mais que isso. Por que a gente vai na igreja fazer um culto e tudo mais? É para crescer. Conhecer cada vez mais Deus. Conhecer Jesus Cristo. Então, é um processo de santificação que nós temos atos de piedade para conhecer cada vez mais Deus. Orar para se conhecer, conhecer Deus. Estudar a palavra para conhecer Deus. Então a gente vai nesses lugares para conhecer Deus. Mas a gente vai nesse lugar não é para conhecer Deus. É para reconhecendo o que Deus pode dar e eu vou lá para pedir para Ele. Então leia um versículo, guarda um versículo, põe aquilo lá como se fosse um sustentáculo da vida. Não é isso. Veja, eu vou fazer uma afirmação. Esse contexto é para que a gente, sendo agora uma pessoa que percebe que precisamos estar em interdependência com Deus, com a gente mesmo, com o nosso próximo, a gente vai para a comunhão. Se Deus é interdependente com a pessoa dele, com ele mesmo, o que é interdependência? O Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles são interdependentes entre si e eles concorrem para um bem comum, eles se potencializam para um bem comum, expressam a mesma coisa para um bem comum, 1 João 5,7. Então, veja como é interessante, se eles potencializam segundo um propósito comum, por que nós queremos ser independente ou dependente? Autossuficiente. Não podemos ser assim. Nós temos que ser interdependente. Com Deus, em primeiro lugar. Conosco mesmo, na relação de corpo, alma e espírito, uma interdependência das partes. Porque se uma delas for independente das demais, nós estamos fragmentados. Temos um problema. Nós não somos mais pessoas, nós nos tornamos indivíduos com interesses. E aí fala, não sendo frio, sem o Espírito Santo, e nem quente, vivo, com o Espírito Santo, mas morno, é que tem o Espírito Santo e não é guiado pelo Espírito Santo, não é orientado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo está esquecido. Então aqui a gente vai perceber aquilo, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, sabe que é, chama Ele de Senhor e Salvador, e vive a sua vida se preocupando em manter a sua salvação. Vive a vida inteira vivendo, procurando. Se eu fizer isso eu perco a salvação? Salvação perde? Salvação não? Sim, é aquela briga que está desde o começo da igreja, e está até hoje ainda, porque não entenderam que a salvação foi dada de graça e para todo mundo. A morte veio por um homem e a salvação e a vida eterna veio também por um homem, que já foi dada para nós, Cristo. O segundo Adão e o último homem. Então a pessoa que vive esse contexto, ela vive entusiasmada. Sabe o que ela vira? Vira um devoto de Jesus denominacional. Não compreende todas as bênçãos salvíficas que já recebeu, que já foram doadas. Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 14. E sem compreendê-los,
deixa de responder com gratidão e com graça essas bênçãos recebidas e vive na expectativa infantil de obter outras maiores na sua vida existencial e no mundo. Acaba se tornando o mais infeliz de todos os homens, pois desconhece o sentido da ressurreição, como nós já falamos. Egeiro e anastasis para o homem interior. Egeiro e anisteme para o homem interior. E anastasis quando da vinda de Jesus. Como diz 1 Coríntios 15:19, só pensa em Cristo nessa vida. E ainda fica preocupado se na outra vai receber alguma coisa. É uma criança espiritual que quer mais bênção, mas nunca é um filho de Deus abençoador. E perto fica da maldição. Não cresce em santificação, em atos de piedade, na unção do Espírito Santo, para ficar parecido com Cristo. Cheio de misericórdia, abraçar e receber abraço com os irmãos. Vive o sofisma religioso. Não quer a ressurreição do Egeiro e Anisteme. E depois fica esperando a Anastasis. E a Anastasis é um cumprimento dessa realidade. Quero encerrar aqui hoje dizendo o seguinte: a vida plena, completa, madura e na esperança da Anastasis, ressurreição do corpo físico, quando da vinda de Jesus, daquele pó, se nós tivermos, ou se nós estivermos vivos, quando ele aparecer, nós vamos ser arrebatados e encontrar com ele nos ares. Ele acaba vivendo uma vida sem sentido e sem propósito eterno. Vive uma vida no aqui e agora, sem entender as graças de Deus. Domingo que vem eu quero continuar, vou encerrar essa última parte da igreja, falando a respeito desse contexto final, em que Cristo está do lado de fora e diz: sabe o que você é? Você é um miserável, porque você fica pensando em se salvar. É um safado, porque você já foi salvo. E você fica ensinando o contexto da salvação, mas não cresce em santificação e comunhão. Quero continuar falando isso domingo e terminar dizendo que isso acaba em iniquidade. É um sofisma religioso que Jesus disse que acontecerá no final, e ele dirá: não vos conheço, não tive comunhão. E o que ele quer nessa igreja final é que a gente tenha comunhão com ele. Virei e cearei, se ele deixar entrar no seu coração. Cristo em nós, a esperança da glória. Eu quero continuar falando sobre isso e quero fazer uma consideração final. Depois disso, o Apocalipse depois diz assim: depois dessas coisas haverá o céu. E aí é que nós vamos ver uma realidade transcendente. E nessa realidade transcendente, nós já deveríamos ter vista aqui e agora, que Ele está nos preparando como igreja, porque nós vamos voltar para prestar conta. E a palavra vai nos julgar no último dia. Agora, guarda o que ele diz. 2 Tessalonicenses, vai ler esse texto lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Ele diz o seguinte: não engane a minha igreja. Não acha que eu vou vir a qualquer momento, não. Porque antes da minha vinda, disse Jesus, preparando a gente também. Vou continuar isso domingo que vem. Ele diz assim: vai vir a apostasia e vai aparecer o homem da iniquidade. E para aparecer o homem da iniquidade, tem que crescer a iniquidade sofismática religiosa, do individualismo da pessoa. Isso está crescendo de forma assustadora. E Jesus disse: haverá fé quando eu aparecer novamente? É uma pergunta que ele fez, ele não disse se haverá ou não. Mas ele falou: a iniquidade crescerá e por isso o amor de quase todos esfriará. É isso que ele está falando para nós como igreja. Preste atenção: apostasia e a vinda do homem da iniquidade. Para que o homem da iniquidade apareça, precisa ter muitos iníquos. E muitas vezes, disse João, sabe de onde saíram? Os anticristos. Os anticristos saíram da própria religiosidade. Então, que a gente possa tomar cuidado e entender o que Jesus está falando, que o Espírito Santo está prometendo para nós. Vamos acabar domingo que vem falando sobre as igrejas. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e que você seja realmente alguém que leia tudo isso e deixe o Espírito trabalhar em nome de Cristo Jesus. Ele está falando conosco, igreja. Ele está falando para quem não é uma pessoa que já recebeu a salvação. Quem não recebeu a salvação, você tem que dar o leitinho mesmo. O mingau, a papinha. É o Cristo, é o contexto básico. Mas depois que cresceu,
Ele quer pessoas que sejam fortes, sólidas, íntegras, perfeitas, para expressar aquilo que Ele pediu que a gente expressasse, como santo e perfeito, porque a comunhão todos nós já recebemos. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém por essa palavra. Nós somos privilegiados de poder ouvir essa palavra tão consistente. E eu acho que é um grande privilégio que nós temos. Então vamos estar agora encerrando o nosso culto matinal dominical, fazendo a nossa oração, pedindo a bênção de Deus para essa semana que se inicia. Nós iniciamos esta semana. Nós iniciamos essa semana. E tomamos posse. Tomamos posse, Senhor. Para nossas vidas. Para as nossas vidas. Para nossas famílias. Para as nossas famílias. Para nossos trabalhos. Para os nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Uma semana de vitória. Sempre confiantes nas promessas de Deus. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. Rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai. Em nome do Pai. Do Filho. Do Filho. E do Espírito Santo. E do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.